Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Esse é mais um vídeo sobre a série sobre a história da igreja. E agora vocês vão ver comigo a história de Jean Crispin. É uma pessoa desconhecida, né? Mas eu trouxe até para vocês verem o tanto de informação que tem sobre a história da igreja. E principalmente no período da Reforma Protestante, né? Pessoas que, apesar do seu anonimato e não serem tão conhecidas, fizeram grandes contribuições durante a história da igreja. E esse aqui foi um historiador. Ele foi um historiador dos mártires da sua época, né? E também próximo da sua época. Então você vai conhecer a história dele, esse Jean Crispin, né? Então você já sabe, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. Então vamos lá, vamos conhecer a história desse Jean Crispin. História dos mártires de Jean Crispin. Em 1546, 14 homens de Melx, França, foram declarados culpados de heresia e condenados a ser queimados vivos. Por quê? Eles se reuniam nas casas para orar, cantar salmos e celebrar a ceia do Senhor, e afirmavam que nunca aceitariam idolatrias papistas. No dia da execução, o professor católico romano François Picard confrontou os condenados com perguntas sobre o que eles acreditavam a respeito da ceia do Senhor. Ao responderem, eles questionaram Picard sobre o ensino católico da transubstanciação, que tem a ver com os elementos da ceia, né, pão e vinho, que afirma que o pão e o vinho usados nessa celebração se transformam milagrosamente na carne e no sangue de Jesus. Eles perguntaram, será que o pão tem sabor de carne ou o vinho sabor de sangue? De uma forma irônica, né, para saber se realmente estava tendo essa transubstanciação nesses dois componentes, né, pão e vinho. Apesar da falta de argumentos de Picard, os 14 foram amarrados em estacas e queimados vivos. Os que não tiveram a língua arrancada cantavam salmos. Olha só, pessoal, que pesado nesse martírio. Isso aqui serve de exemplo para nós, de saber que realmente existem pessoas que sofrem mais por Cristo do que a gente. Padres que assistiam à execução tentaram abafar a voz deles por cantar mais alto. Olha só, o pessoal estava sofrendo martírio, pessoal, e eles estavam cantando salmos e de forma bem alta. No dia seguinte, no mesmo lugar, Picard anunciou que os 14 estavam condenados ao tormento eterno do inferno, né? Ou seja, eles deram essa declaração de que aqueles estavam condenados, né? Claro, palavras deles, né? No século XVI, a Europa era um lugar perigoso para quem ousasse discordar da igreja, né? A Igreja Católica Romana. Muitos que questionavam as doutrinas consagradas da igreja sofriam horrores às mãos de seus opositores religiosos. Uma fonte de informações sobre esse tratamento cruel é o livro Le Livre des Martyrs, de Jean Crispin, publicado em Genebra, Suíça, em 1554. Também é conhecido como Histoire des Martyrs. Um advogado adere à reforma. Agora bora conhecer melhor sobre esse rapaz, né? Jean Crispin. Crispin nasceu por volta de 1520 na cidade de Arras, onde hoje é o norte da França, e estudou direito em Louvain, Bélgica. Provavelmente foi ali que teve seu primeiro contato com ideias, né, reformistas da Reforma Protestante. Em 1541, foi para Paris a fim de trabalhar como secretário de um jurista renomado. Nessa época, presenciou a execução de Claude Le Painquitre na Praça Maubert, Paris, que havia sido condenado por heresia. Crispin ficou muito impressionado com a fé daquele jovem ourives que foi queimado vivo pelo crime de, segundo Crispin, entre aspas, anunciar a verdade a parentes e amigos, ou seja, pregar o evangelho de forma genuína, né? Nesse período, Crispin começou a atuar na área jurídica em Arras, mas, pouco tempo depois, foi acusado de heresia por causa de suas novas crenças. Para fugir da acusação, ele se mudou para Estrasburgo, França, e depois foi morar em Genebra, Suíça, onde se juntou aos reformadores. Ele abandonou a carreira jurídica e se tornou impressor. Crispin publicou obras religiosas de reformadores como João Calvino, Martinho Lutero, John Knox, que eu já falei sobre ele, né? Teodoro de Beza, que eu vou falar também sobre ele. Os outros todos eu já falei sobre, né? Falta só esse Teodoro de Beza. Imprimiu o chamado Novo Testamento em grego e traduções da Bíblia, inteira ou em partes, em espanhol, francês, inglês, italiano e latim. Mas Crispin ficou famoso pelo livro História dos Mártires,
Nele, alistou muitos dos que foram executados por heresia entre 1415 e 1554. Então ele relatou vários dos martírios desses pré-reformadores e reformadores. Por que ter uma lista de mártires? Boa parte das obras produzidas pelos reformadores denunciava a crueldade das autoridades católicas. Encorajava as pessoas por dizer que o heroísmo dos mártires protestantes era uma continuação dos sofrimentos dos servos de Deus no passado, incluindo os cristãos do primeiro século. Para dar aos companheiros protestantes exemplos de fé, Crespim compilou um catálogo dos que haviam morrido por causa de suas crenças. O livro de Crespim é uma compilação de registros de julgamentos, processos inquisitoriais, a Inquisição, né, e relatos de testemunhas oculares, além de depoimentos escritos por acusados enquanto estavam na prisão. Também contém cartas animadoras enviadas para os presos, algumas das quais citavam muitas passagens da Bíblia. Crespim acreditava que a fé dos escritores merecia ser eternizada, e foi um grande feito de Crespim falar sobre os mártires próximos ao tempo dele. Boa parte das informações doutrinais abrangidas no livro de Crespim se concentra nas bem conhecidas desavenças entre católicos e protestantes. Os motivos dessas desavenças eram, por exemplo, o uso de imagens na adoração, o purgatório, que é uma região intermediária, né, que eu acho que vocês devem conhecer esse termo teológico, além do céu e inferno. Então, o purgatório e orações pelos mortos, né, que são as doutrinas basilares do catolicismo romano, bem como se o sacrifício de Jesus era repetido nas missas católicas e se o Papa era representante de Deus. Então, isso aqui são o conjunto de doutrinas basilares do catolicismo romanista. A história dos mártires comprova as controvérsias e intolerância que marcaram aquela época violenta. Embora Crespim tenha se concentrado na perseguição católica contra os protestantes, é bom lembrar que, em algumas ocasiões, os protestantes também perseguiram os católicos praticamente com a mesma crueldade. Ou seja, é aquela história do feitiço contra o feiticeiro e também o excesso, né? Acabam cometendo o erro que os outros, que eles acusavam os outros, eles acabam cometendo também, né? Assim como existem pessoas erradas em qualquer lado, né? Seja no lado protestante ou no lado católico. Em toda a história, a religião falsa tem se manchado com o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Não há dúvida de que o sangue dos que Deus reconhece como seus fiéis mártires clama por vingança. Revelação, né, que é o Apocalipse, capítulo 6, verso 9, 10 e 18, verso 24. É provável que alguns dos que sofreram e morreram por causa de sua fé nos dias de Jean Crespim buscavam sinceramente a verdade religiosa. Vamos ver aqui algumas notas de rodapé, né? Parágrafo 5. Uma tradução de um título da obra de Crespim é o Livro dos Mártires, isto é, uma coletânea de vários mártires que morreram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, desde Jan Hus até este ano, em 1554. Várias edições revisadas e ampliadas com títulos e conteúdos diferentes foram publicadas durante a vida de Crespim, e outras após sua morte. Parágrafo 11. Duas outras listas, como essa, Martirológios, foram publicadas em 1554, mesmo ano em que Crespim publicou o livro História dos Mártires. Uma na Alemanha, por Ludwig Rabus, que é um outro historiador de martírios, né? E outra em latim por John Foxe, né? Que é um outro grande historiador sobre os mártires, né? Então, esses aqui são parágrafos, pessoal, falando sobre outras publicações sobre a história de mártires, né, por outras pessoas, como esse Ludwig e o John Foxe, que eu já fiz vídeo sobre ele também. Então é isso, pessoal. Aqui está o site das informações desse vídeo, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então deixa o like no vídeo para mim, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito no canal, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer. Deixa o teu comentário também para eu saber o que você está achando dessa série e também sobre esse vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo. E fica com Deus.